nunca tinha vendido nada. E que tive que desenvolver habilidade. O processo de venda é um processo de convencimento, é uma história, é uma. E a gente literalmente foi criando qual é a história, como que a gente ia convencer um cara a tirar o dinheiro dele do CDI para colocar dinheiro num fundo que toma um risco grande para empresas do setor de saúde. E até agora nós já conseguimos convencer ao redor de 70 investidores. Já captamos 80% do fundo, já captamos 120 milhões de um fundo de 150. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades da medicina para, de alguma forma, apresentar as cabeçadas dessas celebridades, porque eles vêm aqui só mostrar troféu, só mostrar vitória. Como são celebridades, eles têm diversos e eu tenho que ficar aqui de mala. Já sou conhecido como o mala do Fala Doutores, que fico perturbando essas celebridades para puxar alguns erros, defeitos, que a gente sabe que é aí que a gente já aprende. E no nosso episódio de hoje, trouxemos aqui um convidado que o grande ponto é: se você de alguma forma já imaginou como seria possível transitar da medicina para o universo dos investimentos e se tornar uma referência em investimentos e inovação aí na saúde, é isso que a gente vai saber hoje. Episódio de hoje, temos um convidado que não apenas fez essa grande transição, mas revolucionou completamente o setor. Se você quer entender como o médico pode se tornar um protagonista do mundo dos negócios, das startups, pode ficar com a gente que vocês vão aprender pra caramba. E já aproveitando, não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de dar aquele like, camarada. Vocês sabem que 98% do Fala Doutores, nossa audiência não é inscrita no canal, então temos um potencial de crescimento gigantesco. Assine aí as notificações, clica no sininho para receber os conteúdos que a gente faz aqui com tanto carinho. E vamos, sem tanta enrolação, mas não deixa de se inscrever, hein? Apresentar nosso convidado de hoje, que é Dr. Ricardo Salomão, co-founder e sócio CEO da Greenrock, um dos maiores fundos de venture capital focado em saúde da América Latina. O cara tem MBA executivo no INSPER, foi para Harvard aprender mais de negócio, mais de 25 investimentos no Brasil, no México, health tech, biotech e o pior, não, o melhor de tudo isso, o cara foi um super radiologista que aprendeu tudo, fez uma baita formação médica, trabalhou no DASA. Então, baita de um médico que virou um baita de um executivo e vamos aprender um pouquinho com ele. Fala, doutor Ricardo, tudo bem? Fala, Ricardo. Cara, tudo bem? Espero que eu consiga chegar aí na expectativa dessa chamada que você deu, que foi sensacional. Mas vamos lá, tô animado aqui para o nosso papo, super feliz de estar podendo, de alguma forma, contar um pouquinho da minha história. Então, tô aqui à vontade para você ser o chato aí, à vontade comigo. Vamos lá. Não, maravilha, Xará. Obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade. Estou super animado aí para ouvir tua jornada e acredito que todos nós aí que estamos aí acompanhando, toda a nossa audiência, da mesma forma, vamos crescer contigo. Cardo, eu gosto muito da ideia de que tudo começa na família e tudo começa em casa, né? E acabo que eu acho que o nosso molde vem dos nossos pais e das nossas escolhas lá atrás. E, da mesma forma, nossos filhos aí que estão sendo formados estão sendo moldados hoje, né? Pelo que a gente faz, principalmente de exemplo. E acredito que teus pais tenham sido grandes exemplos para você. Como é que era a tua estrutura familiar aí? O início de tudo, irmãos, pais ausentes presentes, médicos não médicos, esportes, Bora, estudos. Fala um pouquinho do início, cara. bora, cara. Cara, minha família, eu tenho dois pais profissionais de saúde.
pai médico, mãe psicóloga, ambos do interior de São Paulo, tá? Então, meus pais, na verdade, nasceram em cidadezinhas pequenas do interior do estado de São Paulo, mas ambas as famílias, acabaram se mudando para São José do Rio Preto. Então, na verdade, a origem dos meus pais, né, onde eles cresceram, e acabaram, inclusive, fazendo faculdade, foi em São José do Rio Preto, e quase 500 quilômetros de São Paulo. Na verdade, logo que os dois se formaram, meu pai veio fazer residência médica em São Paulo, na Santa Casa. É, e, como vocês podem perceber até pelo meu sotaque aqui, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, e São Paulo, desde então, acabou se tornando o berço da minha pequena família. Então, eu e meu irmão nascemos em São Paulo. Minha mãe atuou como psicóloga, infantil durante muitos anos. E meu pai acabou logo depois da residência tendo uma trajetória empreendedora dentro do setor da saúde. Meu pai é médico patologista, anatomopatologista, né? Então ele conheceu, a quem virou o sócio dele, que é o Zop, que era sextonista na Santa Casa, e meu pai é R1 de patologia. Os dois terminaram a residência, obviamente, em momentos assíncronos, né? Meu pai um ano antes, mas sempre foram muito próximos e já começavam a desenhar esse negócio que seria o Salomão Zop Diagnósticos desde a época de residência. O interessante dessa história, Ah, né? Se eu, o teu pai convenceu o Zop a fazer patologia, o negócio não estava dando certo, aí ele falou: "Não, pera aí que eu vou te levar para um negócio bom aqui. Vamos empreender, pô." Você sabe que isso de fato aconteceu, né? Eles puderam contar um pouquinho essa história num outro podcast, mas acho que sempre teve os dois ali, eles têm uma característica muito complementar, né? Meu pai sempre o sonhador, né? O de querer e vamos fazer, e o Zop muito racional, né? Processual. E acho que essa combinação dos dois talvez tenha sido uma das principais características dessa sociedade ter dado certo e dar certo até hoje, né? Então, é, Você lembra onde é que foi que foi o podcast? foi no podcast da Stella, tá? Com o Da Edson Estela? Rigonati. Tá, legal, legal. O Edson Rigonati, Vamos, eles contam essa história. vamos dar uns créditos aqui. Pessoal, eu sou um completo alienado digital. Pra você ver que agora eu perco toda a minha audiência por das telas, entendeu? Mas, cara, eu sempre sei que no final o bem sempre vence, cara. É isso Então, aí. vale a pena, cara. É isso aí. Assim, eu acho que eu tive a oportunidade de crescer, nesse ambiente empreendedor. Então, hoje, já, obviamente, mais maduro, eu consigo entender o tanto vários trade-offs que meu pai, como médico empreendedor, deixou na mesa obviamente, ele foi um pai que sempre foi um pai muito presente de final de semana, mas muito distante de segunda a sexta. Sempre trabalhando muito, sempre dedicando ali, puta, 14, 15, 16 horas do dia para conseguir construir um negócio, né? E acho que eu ter tido essa vivência e hoje, né, poder olhar isso com um pouquinho mais de maturidade, hoje eu vejo que negócios, são construídos assim com muito esforço, é muita transpiração para que negócios saiam. Eu pude acompanhar de perto uma jornada empreendedora de 36 anos, né, uma jornada que durou de 81 a 2017, e que de alguma forma moldou, na minha infância, adolescência, diversos exemplos, diversos aprendizados que eu tive vendo e vivendo esse.
esse ambiente que era é, o laboratório diagnóstico Salomão Zop, o laboratório que meu pai e o Zop fundaram. Então, acho que minha escolha de ser médico tem um contexto bastante razoável aí, né? Uma curiosidade é que quando eu fazia aqueles testes vocacionais, né, durante o colegial ali, 15, 16, 17 anos, nunca dava medicina, sempre dava economia ou administração. Eu sempre fui um cara com muita facilidade para exatas. Então, sempre adorava matemática, física, Você é o mais até novo ou o química. mais velho? Eu sou o mais velho. Tá. Eu sou o mais velho. Então, quando ia fazer aqueles testes vocacionais, sempre dava administração, economia é, e aí eu, na minha cabeça, é, era muito difícil dissociar, pô, que a família tinha um negócio, é, e meu pai sempre falava, né, assim, ó, eu não tenho obrigação, esse negócio eu não tenho obrigação de deixar para você não, viu? Você vai ter que ralar, você vai ter que começar de baixo. Então, para mim, sempre foi natural falar assim, poxa, é, eu venho de uma família, né, mãe, pai, profissionais de saúde, tenho um pai que eu vi a, a ascensão empreendedora dele aqui dentro da cidade de São Paulo. Então, acho que eu fui tendo essas influências, né? Só que eu sempre tive um lado é, que falava assim, poxa, como é que eu misturo, né? Poxa, sempre gostei muito da parte de exatas, né? E de alguma forma eu falei, bem, vou para medicina, né? E aí eu lembro que eu escolhi, né? Segundo, terceiro colegial, eu escolhi fazer medicina. E aí meu pai falou, ó, você tem certeza? A medicina não admite amantes. Aí eu falei, o que que você quer dizer com isso, né? Ele falou o seguinte: a partir do momento que você deixa de estudar medicina, a medicina te larga. A partir do momento que você. E ele estava querendo dizer isso porque ali no segundo, terceiro colegial, né? É aquela briga para fazer o filho estudar, né? E ele falava assim: ó, se você deixar de estudar medicina, a medicina te larga. E naquele contexto, ele me deu uma lição que, na verdade, eu fui viver na prática quando eu tinha uns 30 anos de idade. Que já médico formado, né, eu fiz faculdade de medicina em Santos, é, e fui da 45ª turma da, da Lusíada, ou da FSEMES, como o pessoal gosta de chamar, Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Fiz radiologia na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Foram 4 anos lá, 3 anos de radiologia geral, mais um ano de radiologia musculoesquelética. Fui fazer o meu quinto ano, meu R5, na Universidade da Califórnia, em San Diego, com o Resnick, que na época era o papa da radiologia musculoesquelética. É, e Mas pera aí, um passo atrás. bora. Qual era o nível de satisfação do teu pai quando você, mesmo escutando essa trombada aí que ele te deu, esse chega pra lá, você falou, não, eu quero isso mesmo. Ah, você sabe que quando a gente, quando eu estava escolhendo minha especialidade médica, obviamente, quando eu estava na medicina, meu pai puxou uma sardinha brutal para anatomia patológica. Puta, Sério? não, porra, você não Não, tem mas então, ideia. então ele ficou amarradão que você foi fazer medicina. Não, ficou. Não, assim, na verdade, acho que pro meu pai, antes de eu escolher, ele ficava me botando uma pressão, um medo, assim, não, você tem certeza? Depois que eu passei no vestibular, cara, acabou, aí virou só alegria. E durante a faculdade foi Teu irmão fez algo. medicina também?
Meu irmão não é médico, meu irmão é administrador, Tá. porém hoje empreende no setor de produção de áudio e vídeo. Nada a ver, mas tem um outro negócio, tá? Então, o meu irmão, ele despontava para ter talvez aquilo que uma carreira mais administrador, finanças, mas meu irmão foi para o outro lado, foi empreender com outro negócio, com a paixão dele, que na verdade, cara, é produção de conteúdo, áudio, vídeo. Meu irmão é músico, enfim, usa o outro Não, lado do cérebro. bom, mas o mais importante, tá feliz? Pô, demais. Não, e meu irmão tá bem, cara, tá super feliz é, e super bem. E aí, durante a faculdade, meu pai, aí, cara, assim, tentou puxar muito a sardinha para anatomia patológica. É, e foi algo, cara, super interessante, porque, na verdade, o tanto que ele tentava me trazer, na verdade, fez eu ver que eu falava, nossa, cara, não quero fazer anatomia patológica. Eu, mas o interessante é que eu sempre fui um cara que me amarrei muito em tecnologia, né? Sempre gostei muito, gostava de estudar, sempre gostei enfim, de estar perto de tecnologia, novas tecnologias, estudar o que significava aquelas tecnologias. E, cara, isso me fez me interessar muito por radiologia. Que eu falei, pô, peraí, aqui acho que eu tô falando de equipamento médico, eu tô falando de utilização de tecnologia para diagnóstico, né? Então, isso começou a conversar muito mais comigo, né? E aí, eu no quinto ano, eu já sabia que eu queria rádio, E você e, é do time que lê manual ou é você do time autodidata, cara? cara, boa pergunta. Eu acho que eu sou do time que lê manual. Tá? E eu consigo dar alguns exemplos, né? Pô, bem, eu e meu irmão, como eu falei, meu irmão é músico, e eu era o que lia cifra, partitura, e meu irmão era o que ouvia a música e ia lá ficar arranhando até sair. E hoje, obviamente, eu sou o cara que continuo precisando de uma cifra para tocar, e ele, enfim, é músico. É, Acho que a mesma coisa vale na vida real. Eu sou um cara que eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de. Então, sempre aprendi melhor lendo, estudando e indo e fazendo. Mas na- Uma vez, cara, eu gravei com o Thiago Júlio, cara, e ele falou que um dos grandes diferenciais competitivos dele no Einstein, cara, foi que ele lia todos os manuais de todos os aparelhos, e aí ele começou a configurar um monte de prompt, que foi o que deu um upgrade para ele dentro do crescimento de perfeito. carreira. E tem outras pessoas que estão completamente autodidatas, né? Eu não leio nada, não tenho paciência de fazer tudo, e são puta profissionais, né? Não tem um Claro, padrão claro. de sucesso único, né? Eu acho que assim, o meu perfil, no geral, é um perfil mais estudioso. Assim, gosto de ler, gosto de estudar. é, assim, sempre que eu tenho oportunidade de aprender estudando, é a minha forma favorita. Mas na prática, a vida é outra realidade. Então, acho que na prática eu já tive que dar muita porrada e tentativa para fazer acontecer sem ter o que ler ou estudar, porque tem coisa que não está escrita no livro. Tem coisa que não está escrito no manual, tem coisa que você tem que simplesmente tomar Sentir, coragem e né? fazer. Tomar coragem e fazer, entendeu? É, ninguém ensina você algumas coisas, não existe manual. É, enfim, existem várias dessas coisas, né? Mas eu acho que se eu tivesse que te contar a zona de conforto, acho que a zona de conforto é o ler, é o estudar, é o manual. Não, e outro momento terapia, que eu tô pensando aqui. Você falou da história do teu pai de tentar te puxar para patologia. Teve aquela pegada de tipo, ah, pô, não, quero trilhar meu caminho. Se eu for ficar na É, patologia, eu vou ficar meio que sempre aí embaixo da asa dele. cara, o tempo todo, o tempo todo.
Assim, um, aqui em São Paulo, acho que Hoje é quando eu mole de tava na. falar. Pô, tu deu certo, né, cara? Lá Pois atrás é, era osso, né? cara, acho que lá atrás era uma situação que, assim, é, acho que eu e meu pai, a gente estava até conversando sobre isso um tempo atrás, que durante muito tempo eu era o filho do Salomão, né? Ah, quem que é? É, o filho do Salomão. Então, eu estava na faculdade e quando alguém falava, não, é o filho do Salomão. Então, assim, é, acho que existe isso, isso acontece, vou chamar assim, não de forma geral, assim, com seus amigos, acho que não, mas, enfim, quando você vai para uma rede mais expandida, acho que sim, acontece. Isso mexe um pouco, assim, de você querer buscar seus próprios caminhos, de você querer buscar as suas próprias realizações, e são pontos que eu acho que é, foi uma característica que sim, eu busquei. E acho que a minha própria ida para a radiologia é, foi uma forma de eu buscar trilhar meu próprio caminho dentro de uma outra especialidade. É, então, acho que a resposta é sim para isso aí, tá? E, e é claro, né? Quando em 2017, eu já era radiologista musculoesquelético, já trabalhava em um monte de lugar, enfim, eu trabalhei pelo menos uns 5 lugares aqui em São Paulo, antes de trabalhar na empresa da família, né? Então, DASA, Aliança, eu trabalhei em vários hospitais, e hospitais da Mil, hospitais da Intermédica, E esse é, e a lembrança desses momentos é positiva? demais, cara, demais. E para mim aquilo era algo, quer dizer, né? É que eu converso muito com um médico novo que está se formando e a cabeça já é muito diferente, né? Então eu Muito. enxergava que passar por esses perrengues ou perrengues, né? Eu passar por esses caminhos de tipo assim, puta, de ir para um. Puta, eu dei plantão em hospital longe pra cacete, periferia, mas eu enxergava que fazia parte. Aí eu tinha que. É algo que, assim, fazia parte do crescimento, fazia parte da carreira que deveria ser trilhada dentro do meu contexto de carreira. E na prática, eu só comecei a trabalhar na empresa da família quando eu já era radiologista, músculo-esquelético, titulado, e, e aí eu fui para os Estados Unidos fazer meu R5. Já trabalhava em duas teleradiologias, uma do Espírito Santo, outra do Rio de Janeiro. É, e aí meu pai meio que cara, falou, pô, por que você não tá laudando aqui pra gente? Falei, pô, porque vocês não me chamaram. E aí ele falou, não, pô, lauda que você tá laudando pros outros, lauda pra gente também. Falei, tá bom. Então, na verdade, quando eu fui fazer meu R5, eu passei por aquela excelente experiência de ganhar em real e gastar em dólar. É, onde você tinha que trabalhar 5 vezes mais para comprar, para ter o poder de compra lá fora. Mas eu digo assim, até isso para mim era Quando é que você fez o R5? Que ano? 2015. Não, 15 estava mais leve, pô. 2015. Tava, o câmbio bem mais leve, bem mais leve. O câmbio, sei lá, acho que tava R$ 3, 2,80. Metade do que é hoje. Mas quando eu tava fazendo meu R4, meu R5, foi algo que, assim, mais uma vez, né, a mentalidade, né? Então eu ficava no hospital o dia inteiro, lá fora, tipo, das 7 às 7, e aí eu chegava em casa às 7 da noite para laudar os exames no Brasil, para trabalhar, então eu trabalhava, sei lá, das 7 à meia-noite para
literalmente descer a pilha e poder ser remunerado. Então, é, Você já tinha morado fora, Ricardo? Você eu já fez tinha morado intercâmbio, alguma fora. coisa? Fiz. Eu já tinha morado fora duas vezes. É, um ano no colegial. É, tinha morado no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E durante a faculdade eu também fiquei 6 meses fora. Quase 6 meses, né? A Fiz faculdade dois. era fora também, né? Você morava em Santos, né? Você não morava com teus pais, né? Morava em Santos. Não, não morava com meus pais, morava em Santos. Mas eu Alguém faz morei essa loucura, cara? Mora em São Paulo e vai pra Santos todo dia? várias pessoas. Sério? Eu Quanto tinha um tempo que colega de dá? turma, dá 50 minutos. Ah, 50 É, minutos só, pensei que fosse mais. não, é rapidinho. Eu tinha um colega de turma, Sem trânsito, é, né? sem trânsito, Tá. de porta a porta, 1h10, 1h20. Mas eu tinha um colega de turma, quem sabe ele não vai ouvir, e pô, ele era controlador de voo, tá? Então, ele, além de fazer faculdade, ele Não, tá de pegava os sacanagem. ele O pegava cara os trabalhar. plantões, ele pegava os plantões de final de semana, moía no final de semana de controlar voo lá, e fazia faculdade em Santos. E tinha que faltar em aula, porque às vezes não conseguia. E, pô, colega de turma, entendeu? Então, e o cara fazia esse perrengue, dois, três filhos nas costas, trabalhando Não, mas peraí, como, pô. Tá, peraí. E aí, acabou de escolher o quê no final, cara? cara, ele é cirurgião. E depois, Ah, parou de obviamente, ser controlador, pô? parou. Foi ser cirurgião, não. E, enfim, história, Ó, pô, história boa, pô. Conecta depois aí, pô. conecta, é uma história legal. É uma história legal. Pô, Então, ele fez medicina bem mais velho. Ele fez medicina e já tinha uns 40 anos. legal. Então, enfim, acho que história é bem bacana enfim, de propósito mesmo, né? É, E teu, mas, me diz uma coisa, e o teu turning point, cara? Quando é que você fala, tipo, putz, vou virar. Esse negócio aqui não é mais o que brilha cara, totalmente meus olhos, ou não teve isso, cara? acho que durante a residência, eu, eu já tinha, apesar de não ser médico na empresa da família, eu já participava das reuniões de conselho da empresa como observador. Então, Mas na, isso aí por no, influência do teu pai que teve essa visão, ou você que foi atrás disso? cara, ele me deu, ele me falou, pô, seria legal você participar, você não quer? Então ele me abriu a porta. Eu falei, não, porra, lógico que eu quero. E aí eu perguntava, que horas é a reunião? Ah, a reunião vai ser a cada 2 meses, das 8 ao meio-dia. Falei, pô, mas eu tô na residência. Ele falou, se vira. É, Aí eu falei, aí eu tive a sacada que na minha residência, quando você pegava o plantão noturno, você tinha o tal do pós-plantão. Então Uhum, você podia, abre aspas, descansar. Então eu pegava plantão noturno para sair às 7 da manhã do hospital, para chegar às 8 da manhã na reunião de conselho, para conseguir assistir a reunião de conselho sem precisar, enfim, abrir mão. Até porque mas nem pera daria para aí, abrir fala a mão. verdade. Você assistia a reunião, cara? Você passava a reunião inteira dormindo, cara. Cara, era cansativo, mas eu me sentia, cara, numa oportunidade tão única que, cara, aquilo me deixava feliz, cara. Aquilo, assim, para mim, cara, aquilo era conhecimento. Eu falava, cara, Mas que sabe, legal. agora uma dúvida. Isso já tinha tido a venda? Era a Não, empresa ainda? isso era 2010, 11. Isso eu tava no R1, já em São Paulo, ou 2011, 2012. Então você ia para a reunião para ver o funcionamento da empresa mesmo, do teu pai. Não era O nada para ver conselho, de. o conselho da empresa. Então eu participava das reuniões, Qual meio era que o tamanho, assim, Ricardo? Qual era o tamanho nesse momento? do Que era a negócio. empresa, cara? É. A empresa faturava, a gente tinha aqui em 2011, umas 8 ou 9 unidades de atendimento em São Paulo, e na Quantos época eu deveria funcionários? uns 2.500. Puta merda. E a E gente devia, faturamento? naquela época, uns 300, 350 milhões. Que isso?
Era um conselho robusto, porra. Essa reunião era boa, então. Não, porra, cara, ali, Era alto nível. imagina, imagina, e eu ali, cara, médico, filho do dono, porra, tinha uma situação que era uma merda, né, que você chega, filho do dono. Mas pra mim, cara, eu literalmente estava me lixando com aquilo e falava, cara, eu quero aprender. Então eu tava ali, cara, assim, o único objetivo, cara, era aprender, aprender. E se você for pensar ali 2011, 2012, cara, o iPhone é de 2007, começa por aí, Uhum, né? Então, cara, pô, a gente estava no começo do que era smartphone, do que era, cara, uma internet rápida. Não era óbvio algumas coisas que a gente faz hoje, do tipo assim, dar um Google, GPT. uhum, Cara, eu era um cara tão interessado que eu lembro de algumas discussões sobre conceitos financeiros, e que, cara, eu anotava alguma coisa que falavam na reunião, e aí eu não fazia a mínima ideia do que aquilo significava, e eu tentava entender por exemplo, né, se determinado conceito era positivo ou negativo, né? Eles estavam contando ali, vamos falar assim, pô, o ciclo de caixa da companhia. Na época eu falei, puta, ciclo de caixa, o que que é ciclo de caixa? E aí não existia aquela dinâmica, vou dar um Google aqui, o que que é ciclo de caixa. Não vinha aquele AI powered que te resumia. Cara, vinha umas coisas indexadas de artigo, às vezes era difícil achar, às vezes nem achava nada direito, era ruim, né? O Google era bom para achar site, não para achar conteúdo e conteúdo de qualidade naquela época. E, e aí, cara, eu acho que eu fazia? Como eu falei, meu irmão fez administração. Muitas vezes eu ia pro livro, cara, que tinha ali sei lá, no quarto do meu irmão, um livro de administração, que ele já tinha até, até assim, não usava mais, já tinha mudado de carreira. Cara, eu ia pro livro texto e estudar aquela porra. E aí eu, eu acho que eu sempre tive um lado meu, né? Principalmente quando você falava do negócio da família de querer me mostrar que eu não era o filhinho do papai, cara, eu chegava no CFO e eu mandava para ele uma mensagem, tá? Naquela época não tinha WhatsApp também. Então era tipo assim, SMS mesmo, sabe? Essas coisas meio esquisitas de outra época que só a turma mais antiga aí vai saber. E só é, tinha o joguinho da cobrinha, né, pô? Pois é, cara, era tipo isso mesmo. E aí, cara, eu mandava uma mensagem e eu meio que mostrava pra ele, falava, eu li aqui sobre esse negócio e, puta, depois eu queria que você me ensinasse. E eu mostrava interesse pros executivos da companhia, mostrando assim, pô, que eu queria aprender, que eu queria ver. E, cara, eu comecei a cativar a galera ali, porque eu ia naquele Legal. ambiente a cada 2 meses por 4 anos consecutivos. Então, e aí eu comecei meio que a cativar, e o pessoal começou a muitas vezes a me falar, pô, Ricardo, eu vi que você se interessou nisso, trouxe um negócio aqui pra você ler, trouxe um negócio aqui pra você. E eu acho, cara, que os meus grandes aprendizados começaram ali, nesse ambiente, ainda como residente de medicina, né? Então, lembrando, né, na verdade eu estava estudando medicina, mas no dia a dia ali, tinha ali é, em momentos bem oportunísticos, eu já estava aprendendo sobre negócio, gestão, estratégia, é, e eu via que aquilo, cara, eu adorava aquilo. Eu adorava aquilo. E, e com a venda do negócio, em 2017, eu já percebia. Detalhe, em 2016, eu me inscrevi para fazer um MBA fora, estava no processo para fazer um MBA fora. Ah, eu fiz eu fiz meu R5 em 2015. Aí eu pensei no momento, vou juntar. Uhum. Faço o R5, já fico lá, emendo. Ia fazer em 2016 meu MBA fora. Só que aí, obviamente, como eu ainda participava da reunião do conselho, eu sabia que a gente estava próximo de um evento de saída, de venda do ativo. E aí conversei com meu pai, com o Zop, eles falaram assim, pô, Rick, acho que você tem que ficar, cara.
não acho que você tem que ir agora que nós vamos vender. Não é toda hora que se vende um negócio, ainda mais um negócio da família. Acho que não vai ter MBA que Uhum, com vá certeza. valer você viver na prática essa experiência. E aí isso me fez, tá bom, mudei o dial da minha cabeça, falei, bem, era um sonho, aquele negócio, né? Já estava alinhado com a minha atual esposa, na época era minha noiva. Falei, então, sabe aquela história que a gente ia ficar mais tempo? Ó, cancela tudo isso, nós vamos voltar para o Brasil. Ela, como assim? Eu falei, pois vamos voltar para o Ah, Brasil. você morou com ela na Califórnia? Morei com ela na Califórnia. Ah, legal. Morei com ela. E a gente ia mudar para Nova York, para o MBA. E aí eu falei, então, lembra aquela história de ir lá para o outro lado, acabou, deixa quieto, vamos voltar para o Brasil. É, e aí eu mudei o dial, eu falei, bem, cara, vamos aproveitar aqui. Decidi me inscrever no MBA no Brasil, fui fazer meu MBA no INSPER. Comecei meu MBA no INSPER em 2017, que foi exatamente o ano que nós vendemos o negócio. Então, é, e a venda do negócio, né, ter vivido isso, é, associado a um pouco a esse viés que eu já tinha natural para negócios, para gestão, fez com que eu tomasse uma decisão que também teve aliado uma super oportunidade. Então eu já gostava de gestão, já me interessava, já estudava um monte de coisa por conta, já tinha tido 4 anos de experiência em reuniões de conselho e vendo é, e o negócio da família estava vendido e eu tive talvez a primeira sorte nesse meu turning point. Eu queria experimentar fazer gestão full time, só que eu não sabia se eu ia ter a oportunidade. E eu acho que eu tive a primeira grande incentivo da minha carreira, porque eu tive um chefe que é médico, radiologista como eu, mas neuroradiologista, e que hoje é o vice-presidente médico da DASA, que é o Leonardo Vedolin. E, e ele falou, Ricardo, Ah, não. cara, Vedolin vai ter que assistir isso aqui agora. Ó, Vedolin me deve uma participação. Vedolin, olha aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, eu vou fazer um corte disso daqui. Vou botar em todas as mídias ao ser obrigado pode agora, viu? botar, Fala, doutores, hein, pô. pode botar, pode botar. E o Vedolin, aliás, tem que convidar ele aqui pro podcast que ele vem. Ele falou uma coisa para mim que ninguém tinha falado até agora, até então. Ele falou assim, Ricardo, cara, posso falar um negócio pra você? Você tem que fazer negócio, você tem que fazer gestão, você tem que. Esquece esse negócio de radiologia, cara. Radiologia, você vai demorar ainda, sei lá, 10, 15 anos para ser um cara, pô, parrudo. E, cara, não dá para fazer as duas coisas. Você tem que fazer uma coisa só. Tem que fazer agora, cara, que você é jovem, cara, vai. Falei, pô, Vidorinho, cara, eu não nego que existe um frio na barriga de tomar essa decisão de abrir mão da assistência. Naquela época, 100% da minha remuneração vinha de laudo, mas, pô, eu estaria disposto a fazer isso, mas eu preciso de uma oportunidade. Ele falou, pô, então tá dada. Vem ficar com a gente aqui na DASA. Você gosta de resolver problema? Vou te dar um caminhão de problema para você resolver. E o interessante é que essa, assim, acho que Pô, que foi. legal, hein, cara? Puta porta, hein? Foi, cara, assim, e faço um reconhecimento, enfim, para todo mundo que eu tenho a oportunidade de falar, eu faço um reconhecimento, porque, cara, se não fosse essa oportunidade, eu acho que eu não teria tido a experiência que eu tive de 4 anos dentro da DASA, né, 17, 18, 19 e 20. Fiquei até o final ali da pandemia ali final de 2020 dentro da DASA. E foi para mim, cara, assim, não só uma experiência muito boa, mas foi algo que consolidou aquilo que eu olho hoje e falo assim, cara,
que bom que eu tomei aquela decisão naquele momento e tive essa experiência para ter a certeza de que o que eu faço hoje, eu gosto muito do que eu faço hoje. É, e se eu não tivesse tido aquela experiência, talvez eu ainda teria aquela dificuldade, né, de largar, to- dificuldade de tomar essa decisão de sair da assistência. Não é trivial, né? A gente passa um percurso muito longo e você normalmente, assim, capina muito para onde você passa, Uhum. seja na residência, seja no início de carreira, é, e, pô, para abrir mão e meio que começar do zero, pô, isso é difícil demais, entendeu? É difícil demais. E aquilo, acho que foi um ponto, com certeza, o primeiro turning point na minha carreira, e a primeira grande decisão que eu tive que tomar. Detalhe, né? Incentivada por uma pessoa de fora, incentivada por uma pessoa Não, que e isso é impressionante, como é que as pessoas podem não acreditar numa força maior, né, cara? Eu acredito em Deus, mas, pô, você vê que. Você ia pra onde? Você ia pra Colômbia? ia. Porra, cara, você vê. Ó, não é uma decisão simples, né? Pô, assim, é difícil até de falar isso, mas não é nenhum demérito ao ISPER. Pelo contrário, uma puta instituição e uma puta. Só que, pô, dentro de cenário mundial é difícil de eu comparar. Só que a tua Eu decisão foi total. completamente acertada, né? Pois é, cara, é muito louco, né? Você nunca Ah, porra, sabe foi, se né, tá cara? certo, Não, se tá cara. errado. Mas eu acho que sim, eu concordo. Com certeza, Ricardo. Não tem Concordo. nenhuma dúvida, cara. Olha a oportunidade que você teve aí da DASA. MBA Claro. melhor do que esse, impossível. A oportunidade que teu pai não teve de viver, não tinha tido, né? De viver um exit desse de baita sucesso. Ah, eu ia perguntar isso. Hoje, com a tua experiência, vocês venderam bem? Cara, a gente Saia fez uma justa, saia boa, justa. a gente fez uma boa saída. A gente fez uma boa saída. É, eu acho que Salomão Zop, na época da venda, a gente tinha um ativo que o falecido Edson Bueno, porque o Edson Bueno estava vivo na época, Aham. tá? Ah, foi 16 que ele faleceu, né? 17. Ele faleceu em fevereiro de 17, o Fevereiro Edson de 17, Bueno. é verdade, é verdade. E nós vendemos em janeiro de 17. Então ele estava vivo quando a gente vendeu o negócio. E ele faleceu poucas semanas depois que nós concluímos. E aí você estava falando aí de Deus, né? É, vai saber se a gente ia vender para ele se ele tivesse falecido antes. Mas a gente tinha um ativo dentro da comunidade médica em São Paulo. Meu pai e o Zop construíram uma reputação maravilhosa, maravilhosa. E acho que esse era um dos principais ativos que Uhum. a aquisição de Salomão Zop dava para as marcas da DASA aqui em São Paulo. Era esse ativo de respeitabilidade, excelente reputação, Credibilidade, e né? credibilidade. Então, acho que nós trazíamos um valor para a mesa da DASA que não era o mesmo valor que traria para Fleury, que já tem uma ótima e sempre teve uma ótima credibilidade, e não traria para outras marcas. Então, moral da história, na minha opinião, sim, acho que foi uma excelente saída. E aí, depois dessa conversa aí com o Vedolim, você fica lá os 4 anos e nesse dia um da decisão, você zera assistência? Não, foi algo meio escalonado, então eu tinha ali alguns compromissos específicos, do tipo assim, sala de plantão, essas coisas. Então eu não deixei ninguém na mão. Foi algo escalonado, e na prática, se eu larguei mesmo, não foi em 2017, foi em 2018, tá? Então, a partir de 2018, eu estava full time, fora da assistência. Tá, então você me dá, levanta a bola para eu bater. Manda. 2020 foi um ano que o mundo parou.
e todo mundo Isso. teve muito tempo de reflexão. Como é que Perfeito. foi a tua reflexão? Fiz merda? Foi uma boa atitude? Cara, eu acho que na prática, o que que acontecia é que eu tava na DASA ali, cara, literalmente, cara, remando e do outro lado eu olhava junto do meu pai do Zop, né, algumas oportunidades, né? E uma das oportunidades que a gente começa a meio que elaborar a partir de final de 18, começo de 19, foi essa atividade de investimento no setor da saúde, tá? Então, meu pai e o Zop começam a partir de 2018 a receber alguns empreendedores, a conversar, empreendedores buscando investimento. Meu pai e o Zop com vou chamar assim, né, uma visão de mercado muito apurada, mas quando ia ali pro detalhe da planilha, do BP, não só era um negócio que eles não tinham conforto, como não tinham, acho que, vontade de debruçar, e aí eles me mandavam. Pô, Rick, dá uma olhada aí, vê o que você acha, vê se faz sentido, não faz sentido. Então eu fazia no meu final de semana, noite, detalhe, né, e aí que eu acho que tá parte de algo que acho que a medicina não, ela te traz. Puta, eu não tinha a mínima preguiça de fazer esse extra à noite, final de semana. Fiz a minha vida inteira, entendeu? Uhum, Não tinha o menor problema. Então, eu começava a fazer e aquilo começava a abrir um novo horizonte, tá? A ponto da gente a partir de 2019, decidi começar a fazer alguns investimentos dentro do setor. E, como você sabe, 2020, pandemia, eu com um filhinho pequeno que nasceu em ah, novembro teu de filho. 19, meu primeiro filho, nasce em novembro de 19, passa 4 meses, pum, todo mundo em casa. Eu ainda estava na DASA, é, aquela história, né? A DASA fecha todas as suas mais de 1.000 unidades de rua, começa a focar tudo para teste de Covid, cara, war room de Covid, todo mundo à distância, cara, situação bem desafiadora. E ao mesmo tempo, eu com um filho pequeno em casa, é, a gente começa a enxergar algumas oportunidades de investimento interessantes. E quando tem aquela primeira abertura de mercado, acho que não me lembro, acho que foi junho, julho, assim, que todo mundo fala, acho que passou. Mas depois todo mundo voltou, né? É, Caiu de novo, né? é, eu acho que a gente teve a primeira conversa presencial aqui no nosso escritório, que por sinal onde eu tô aqui, e, e eles e eles falam assim, puta, Rick, eu acho que você tinha que vir pra cá full time, cara, largar a data e fazer isso aqui, e a gente fazer isso aqui full time. E aí eu acho que tem a primeira, assim, o primeiro significado de horizonte, assim, que eu falo assim, pô, eu já estava na DASA quase há 3 anos e meio. E, cara, crescendo, embarcando em novos projetos. E aí eu falei, pô, mas eu vou abrir mão? Abrir mão. E aí aquilo, mais uma vez, mexe comigo, né? Eu falo, porra, cara. Ou seja, né? 3 anos atrás eu estava tomando uma decisão de largar a medicina para ir mais numa carreira de gestão executiva. E agora eu vou sair da carreira executiva para fazer o quê? Isso ficou na minha cabeça, assim, puta, o que eu vou fazer lá? Puta, eu vou fazer investimento, mas qual que é o projeto aqui? Que é o projeto de vida desse negócio? E aí eu acho que eu tive a primeira, aquela,
Aquela Peraí, você levantou a veia. bola de novo para mim, deixa eu ajudar meu editor, cara. Vai O lá, que que é a Green Rock? Agora é corte. bora. Cara, a Green Rock, ela é um. Ela nasceu como family office das famílias Salomão e Zop. E em 2023 foi spin-offada para ser uma gestora de recurso de terceiros, tá? Então, hoje, a Green Rock é uma gestora de recurso com todos os credenciamentos da CVM e da Ambima para fazer gestão de recursos de terceiros. Então, basicamente, a gente faz essa gestão através de fundos. É, E hoje, a Green Rock é um novo negócio. E é um negócio que me vinha na cabeça lá no meados de 2020. Eu falava assim, pô, quem que investe em saúde no Brasil? Tinha gente fazendo isso, e ainda tem. E eu falava assim, pô, qual que é o posicionamento desse pessoal? O quanto que eles estão gastando energia nisso? E basicamente eu enxerguei uma oportunidade. Falei, bem, talvez se montar um plano de negócio, profissionalizar esse negócio e de alguma forma eu acho que dá para a gente montar uma gestora de recurso, um negócio absolutamente não só profissionalizado, mas institucionalizado. E aí eu fiz uma proposta para o meu pai e para o Zop. Falei, pessoal, lembra daquela conversa que a gente teve há 2 semanas atrás? Vocês me falaram assim, pô, vem para cá. Falei assim, eu vou. Mas eu preciso que vocês entendam que eu não estou indo por um projeto familiar. Eu quero construir um negócio com vocês. E eu vou fazer um negócio com vocês parecido nos moldes com que nós fazemos com os empreendedores que nós investimos. Eu quero que vocês invistam num negócio que ainda não existe, mas eu vou construir com vocês. Mas eu vou precisar de capital para duas coisas. Eu vou largar o meu salário, a minha vida executiva, mas eu tenho filho para criar. Nessa época, meio de 20, eu e minha esposa, a gente já estava gestante do meu segundo filho. Falei, então, eu tenho um segundo filho para nascer e, e eu quero que a gente inicie um processo de profissionalização, porque não adianta só eu chegar e fazer isso full time, a gente vai ter que fazer isso de uma forma bem profissional, se a gente quiser chegar onde a gente quer chegar. E, cara, foi aquela história, né? Você fala para empreendedor que você quer empreender junto, então, literalmente, Jogou gasolina, né? é a fome com a vontade de comer, né? Pô, eu juro, eu falei isso, eles, eles, eles levantaram assim, me deram a mão e falaram, tá fechado. Faz um orçamento do que você precisa e quanto tempo você precisa? Eu falei, eu acho que eu preciso de uns 2 anos para a gente estruturar tudo, construir. É, Eles falaram, fechado, vamos fazer. É, Aí eu aviso a DASA ali para final de 20, falo, ó, pessoal, tô saindo para uma nova jornada, novo caminho. É, Então eu fico na DASA até dezembro de 20. E 21 inicia a minha segunda grande tomada de decisão da carreira, que foi estruturar um negócio de investimento para o setor da saúde, ainda bastante nesse momento, né, sem criar muito alarde, né, sobre isso, era algo entre nós, assim, pô, vamos construindo, vamos criando reputação, vamos conversando, vamos se posicionando no mercado, e no momento certo a gente toma a decisão e executa. E, cara, foi exatamente isso. 21 e 22, a gente faz um processo completo de profissionalização, trazendo analistas, advogado para o time, trazendo pessoas de mercado
para fazer, né, e executar os processos de análise, investimento, gestão de portfólio, para, pela primeira vez, em 2023, a gente entrar junto à CVM e a Ambima, já com uma nova empresa, um novo negócio, para da construção de uma gestora de recursos. Mas Então, em isso você fez 23, alguma modelagem internacional ou fez no braço modelo Brasil, pegando exemplo de outros setores? cara, acho que no Brasil existiam alguns exemplos que a gente conseguia se inspirar, mas a maior parte dos benchmarks que a gente fez foram benchmarks lá de fora. É, então, a gente, eu pesquisei muito, Até né? aqui você não tinha ido para Boston ainda não. Não, não, Tá. ainda não. Eu fiz alguns cursos fora nessa época, enfim, Singularity, a maior parte dos cursos ali na Califórnia cara, eu olhava e falava assim, cara, quantas gestoras especializadas tem nos Estados Unidos? E era um número brutal, assim, tipo, mais de 100. Quantas tem de saúde? Tipo, 30, 40, 50 gestoras. Isso lá em 2020. Hoje é mais ainda. E eu falava assim, pô, se o Brasil tender a, literalmente, né, copiar o que acontece lá fora com seus 15, 20 anos de delay, a gente deveria estar atingindo um ponto de maturidade do mercado onde as gestoras especializadas deveriam começar a nascer. E acho que foi esse o principal ponto, tá? Um ponto interessante, tá, é que a gente foi credenciar a gestora na CVM e três sócios médicos, né? E aí, o processo de credenciamento junto à CVM é bem rigoroso. Sim, você precisa ter lá uma série de pré-requisitos e tudo mais, e a gente se preparou para isso. E eu não me esqueço de uma reunião que a gente teve com um dos analistas da CVM, que a gente criou até uma piada interna, eu vou contar ela aqui. É, que o analista, ele mostrou assim, olha, é a primeira vez que a gente está olhando uma gestora de recurso que só tem médicos que estão fundando essa gestora. A gente nunca deferiu um processo de gestora que só tivesse médico. Ela falou, me entenda, várias gestoras têm um médico, talvez no máximo dois, mas os outros sócios são de engenheiro, administrador, economista. Vocês são a primeira que a gente está vendo que só tem médico. Aí a gente desligou, né, a ligação e tal, era uma videoconferência. E aí a gente olhou um para o outro. Aí a gente pensou, nossa, esse analista devia estar pensando que a gente bateu na porta errada, né? A gente bateu na porta da CVM, mas ele queria mandar a gente lá para o CRM, né? Para que, cara, erramos a área, né? Mas foi um processo longo, em 2023, demoramos quase 10 meses para credenciar a gestora. Ela foi deferida 26 de setembro de 2023. A gente iniciou todo esse processo no comecinho de janeiro, tipo 10 de janeiro. Foi um processo longo, mas, cara, mas foi assim, hoje eu olho e, pô, puto orgulho, assim, porque, na verdade, foi exatamente isso que a gente vislumbrou quando olhou para as gestoras especializadas lá fora. Cheio de médico, cheio de, cara, cientista, fundador de gestora. Por quê? Porque esses são exatamente os profissionais que conseguem ter, muitas vezes, uma análise ou um contexto mais aprofundado sobre determinados negócios. E, e aí, em 2024, ano passado, a gente toma a decisão de levantar pela primeira vez um fundo com recursos de terceiros. Então, você imagina, né? Eu vislumbro esse projeto lá em 2020, juros a 2%. Nos Estados Unidos, juros a 0,25 ou zero.
e resolvo levantar um fundo com juros a 13. E os juros nos Estados Unidos a 5 histórica, máxima histórica dos últimos 30 anos. Então, aí você olha e fala, pô, errou o timing. Acho que o timing realmente foi desafiador. A gente resolve levantar um fundo de 150 milhões de reais. É, e, cara, eu vou conversar com o mercado, né, com a Faria Lima. E a Faria Lima assim, Cris, cara, esquece. Fundo para saúde, puta, investimento em empresa privada, puta, esquece, cara. Nesse juro você não vai levantar. Nossos clientes não vão querer. E aí, acho que a gente tem a primeira sacada de estratégia de fundraise, que foi uma estratégia muito mais trabalhosa, mas que hoje a gente olha que ela tem vários frutos muito bacanas. Ao perceber que os principais alocadores da Faria Lima não iam colocar dinheiro na gente, a gente falou, bem, nós precisamos conversar com o dono do dinheiro. Nós precisamos conversar com as famílias que são detentoras desse capital. Não adianta eu falar com o banker, né, o cara que cuida ali do dia a dia desse capital, porque esse cara de fato não vai colocar. Eu preciso convencer as famílias. Mas vamos montar um perfil com quem a gente quer falar. E a gente basicamente definiu três grandes potenciais investidores do fundo: famílias que venderam seus negócios de saúde, famílias que ainda têm os seus negócios de saúde e executivos do mercado de saúde. E a gente falou, bem, vamos atrás. Moral da história, ao invés de falar com, sei lá, 30, 40 family offices na Faria Lima, a gente falou com 950 potenciais investidores ao longo de um ano e meio. É, E, honestamente, deu muito trabalho. Deu muito Porra, trabalho. então você é bom pra caramba nessa conversa, hein? Como nós estávamos conversando no início, você fez pra Cara, burro isso. cara, eu literalmente tive que desenvolver algo que eu nunca tinha feito, que é vender. Nunca tinha vendido nada. É, E que tive que desenvolver habilidade. O processo de venda é um processo de convencimento, é uma história, é uma. E a gente literalmente foi criando qual é a história, como que a gente ia convencer um cara a tirar o dinheiro dele do CDI para colocar dinheiro num fundo que toma um risco grande para empresas do setor de saúde. E até agora nós já conseguimos convencer ao redor de 70 investidores. Já captamos 80% do fundo, já captamos 120 milhões de um fundo de 150. É, Estamos ainda captando esse restante, nesses 20%. Mas hoje eu falo, é, deu muito trabalho, mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Porque a gente conseguiu se conectar com muitos, muitos investidores, empreendedores, famílias, executivos. Então, a nossa rede de relacionamento não só se expandiu de forma enorme, mas como hoje eu olho para a nossa rede de investidores e às vezes eu falo assim, nossa, como é que eu consegui trazer esses caras? E eu falo, cara, que loucura, que então assim é um misto de que você se assusta e de orgulho, assim, sabe? Mas ainda com a Mais sensação, um. Vai, fala, fala. mas ainda com a sensação de que, na verdade, esse é só o primeiro passo, né? Porque agora que vem o trabalho, que é, na verdade, achar essas empresas, investir nessas empresas, fazer gestão dessas empresas e de alguma forma trazer valor para esses investidores. E mais um corte aqui que eu estava pensando. Maravilhoso primeiro, tá? Parabéns. Mas o corte que eu estava pensando aqui, dá para vender sendo ético, honesto e respeitando os seus valores?
Cara, dá para ser ético, dá para. Eu acho que, assim, hoje, depois de estar fazendo isso há um ano e meio, né, que eu estou fazendo isso desde, assim, 2024 inteiro, desde outubro de 23, eu estou fazendo isso. Hoje eu aprendi que o processo de venda é um processo que ele exige você sair da sua zona de conforto. Se você ficar na tua zona de conforto e não tiver aquele misto de cara de pau e maluco, Uhum. é muito difícil. É muito difícil. Como é que eu vou convencer um cara, sei lá, a enfiar 1 milhão no fundo? Assim, literalmente assim, eu preciso é, mostrar que há uma oportunidade e contar uma história que seja appealing o suficiente para ele tomar essa decisão. Mas claro, sempre respeitando valores que para nós, para mim especificamente, é negociável. Cara, você não vai contar uma mentira, você não vai Uhum. contar. é, Acho que não existe negociação aqui quanto a valores, a ética, e isso de alguma forma, acho que acho que esse também é um dos grandes pontos que a gente recebe assim de feedback, não somente dos nossos das empresas que a gente já investiu, mas hoje também dos nossos investidores. Acho que isso que é algo que também é um diferencial, né? De você não ganhar dinheiro no investimento, ele é o final, né? O importante também é como a gente faz isso, né? E fazer isso de uma forma ética, de uma forma respeitosa, é, também vai fazer parte do nosso DNA e faz parte do nosso DNA como investidor, como nosso dia a dia, na cultura que a gente coloca aqui dentro também todos os dias. Então, acho que a resposta é sim, dá para fazer, mas se você não for minimamente, cara, se você não sair da sua zona de conforto, se você não rebolar, se não tiver cara de pau, se você não gastar sola de sapato, se não gastar saliva, não vai, não acontece. Acho que esse é o maior aprendizado aqui que eu tenho desse último ano e meio. O que que você pode falar aqui, sem ser prejudicial para vocês, de critérios para investir em novas empresas? Como é que vocês veem isso? Cara, a nossa tese de investimento, acho que não tem nenhum segredo, tá? Mas ela é uma tese que ela envolve investir em companhias em fase de crescimento, tá? Então, nós investimos em empresas que, esse é um guideline, tá? Existe flexibilidade, que normalmente estão faturando entre 5 e 50 milhões ao ano, tá? Nós investimos tanto em empresas de tecnologia quanto em empresas de serviço. Então a gente investe em empresa de serviço médio, tá? É, Obviamente, o empreendedor tem que me convencer que ele está enxergando uma simetria de crescimento relevante, tá? Uhum. É, e claro, não só me convencer, né? Convencer todo mundo aqui. É, então, e nós escrevemos um cheque que pode variar de 5 até 15 milhões nessas companhias por uma participação minoritária, tá? Porém, uma participação minoritária que seja relevante a ponto da gente ter um assento no Uhum. conselho dessa companhia, da gente poder, de alguma forma, a ter alguns pontos de governança alinhados com esse fundador, né? E que a gente consiga trabalhar esses itens, assim, obviamente, fazendo bem da companhia, tá? E que a gente enxergue uma boa oportunidade que daqui 5, 6, 7, 10 anos nós vamos ter uma oportunidade de vender esse negócio. Acho que essa é a primeira coisa que muito empreendedor não, às vezes não cai essa ficha antes de buscar um investimento com um fundo. Um fundo
ele nada mais é do que o dinheiro de muita gente dentro de um veículo e que esses investidores eles colocam esse dinheiro no lugar, em algum momento querendo ver de volta, é, preferencialmente com um super retorno em cima desse dinheiro inicial. E para isso acontecer, eu preciso vender essa empresa lá na frente, inevitavelmente. Uhum, Então, é super importante também esse alinhamento com o empreendedor, de que a gente vai fazer uma caminhada por um tempo, e que vai ser uma caminhada que ela tem que visar o crescimento, ela tem que visar obrigatoriamente uma saída lá na frente. Que na maioria das vezes é a saída de todos, né? Do empreendedor, do fundo, e pode acontecer de forma diferente, mas o tradicional é a venda do ativo como um todo para um player estratégico, né? Para um estratégico nacional, para um incumbente. Então, essa é a forma mais tradicional de saída desses investimentos. E mas essa é a nossa tese core aqui, tá? Esse é o tipo de empresa que a gente vai olhar. Empresas tecnologia ou serviço, faturando entre 5 e 50 milhões, escrevemos um cheque de 5 a 50, de 5 a 15 por uma participação minoritária. sua esposa surtou todas as vezes que você fez essas mudanças? Cara, Ou ela conseguia ser parceira, cara? Você não era tão cara, bom vendedor como você é hoje, pô. sou muito melhor hoje, mas ainda sou igual a você, ainda estou aprendendo. Depois de 200 e poucos podcasts, ainda estou aprendendo aqui. É, mas, cara, é, acho que sim, cara, houve uma parceria grande. A nossa vida foi ganhando layers de complexidade com filhos, né? Eu tenho três filhos hoje, então meu primeiro nasceu em 19, meu segundo em 21 e o meu terceiro ano passado, em 2024. São três meninos. Então, energia alta ali da galera. Então, eu acho que isso vai dando layers de complexidade, mas eu tenho uma esposa, que além de ser super parceira, ela também é empreendedora. A minha esposa, ela é formada em moda. É, ela, uns 5 anos antes da pandemia, ela abriu um ateliê para vestidos de noiva, e festa. E, cara, ela tava bombando, bombando até a pandemia. E, cara, chegou a pandemia e o mundo ficou quase 2 anos sem ter festa. Todo mundo que ia casar falou: Ah, quer saber? Não vamos fazer festa, não. Não aproveita e economiza, né? E, cara, ela quebrou nesse tempo. E essa quebra, né? Nós já éramos casados, já tínhamos um filho. E ela trouxe um aprendizado para nós, família, mas para ela muito grande, assim, de puta, que as coisas mudam muito rapidamente. E minha esposa, moral da história, ela já abriu outro negócio. Ela tinha, desde que eu a conheci, ela sempre teve um hobby que foi ela fazia esculturas. E, cara, um dia eu olhei para aquilo e eu falei assim, pô, você tá gastando 80% do seu tempo fazendo escultura. Você já tentou falar com alguém do mercado, de arte, alguma coisa assim? Ela, não, pô. Eu falei, pô, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar alguém que pra você conversar. E ela foi crescendo, foi conversando. Ano passado resolveu abrir uma galeria própria, já está aí em vários lugares e então assim, eu acho que existe uma parceria mútua aqui, porque ela sabe que eu fui para uma jornada empreendedora, uma jornada difícil, cheia de risco, mas ela também é tomadora de risco. E então acho que sim, mas não nego que seria muito mais fácil fazer isso lá em 2018, 2019. Pô,
aquela facilidade, né, de não ter três pimpolho na tua asa, mas, mas sou muito mais feliz com eles do que sem eles. Então, é, cara, tô, assim, estamos num momento bom. Desafiador, desafiador, cara. Equilibrar todos esses pratos aí de vida pessoal, profissional, casamento, tudo que envolve maternidade, paternidade, família. Então, um desafio grande, assim. Hoje eu percebo, a gente conversa às vezes, eu falo, nossa, como falta tempo para nós dois, né? Mas é algo que a gente olha e fala, calma, vai passar e daqui a pouco isso volta. Mas, mas a resposta é sim, cara. Tive uma puta parceira do meu lado para fazer todas essas mudanças. Toque de humildade, cara. Isso é para valorizar tudo que teu pai construiu. É. E então assim, tem sido muito bom, assim, cheio de desafio, Pergunta, cara. pergunta clássica do Fala Doutores para a gente caminhar para o desfecho. O que é o sucesso para você, cara? Cara, boa pergunta. É, cara, acho que o sucesso para mim tem alguns pilares. Primeiro, tua vida pessoal e profissional, elas têm que estar bem alinhadas. É, eu acho que dificilmente eu conseguiria ter sucesso profissional se eu não tivesse uma vida pessoal equilibrada e acho que vice-versa, assim, sabe? Então, para mim, o segredo do sucesso é você conseguir ter o equilíbrio entre todos esses pontos. E aí eu vou colocar aqui três pilares: vida pessoal, vida profissional e vida espiritual. Então, assim como você, eu também acredito em Deus. Não acho que as coisas acontecem à toa. É, não acho que. Então, eu acho que quando você tem um equilíbrio nesses três pilares, que a chance de ser feliz, estar feliz, cara, aumenta demais. Aumenta demais. Então, acho que o sucesso está aí nesse meinho aí. Aqui era a hora do desfecho final, mas eu não consigo, então preciso te dar ainda a oportunidade do planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Como é que Green Rock estará? Como é que o Dr. Ricardo estará? Para a gente aí sim fechar com chave de ouro. Ou seja, né, como é que eu vou estar ouvindo esse podcast lá em 2030? Exatamente. Cara, ah, lá em 2030, acho que tem tudo para a gente ter feito excelentes investimentos nesse segundo fundo. De algumas dessas empresas estarem despontando como excelentes investimentos para os nossos investidores, para o mercado, do mercado tá tendo essa percepção, né, é, desses negócios. A gente provavelmente, até 2030 a gente já vai estar falando provavelmente de um fundo 3 que vai estar sendo levantado. É, e acho que vai existir uma oportunidade relevante da Greenrock não estar só fazendo investimentos em empresas do setor de saúde, mas de estar participando ainda dentro do setor da saúde em outros segmentos, como o mercado de crédito e o mercado imobiliário, exclusivo e dedicado ao setor da saúde. Então, vamos ver se eu não vou estar muito louco quando eu ouvir isso em 2030, mas eu acho que existe uma chance razoável da gente também conseguir trazer novas linhas de negócio para dentro da gestora nesses dois segmentos. Pô, gostei do spoiler, hein, pô. Ficou bom isso daí, hein? Ficou bom, né? Redes, onde é que o pessoal te acha, Ricardo? Cara, tô no E, LinkedIn, e Green Rock também, né? estamos no LinkedIn,
A Green Rock tem uma newsletter quinzenal que está no Substack e está também no LinkedIn. O LinkedIn hoje é a nossa principal rede de comunicação com o mercado. É, eu sou um cara super acessível no LinkedIn, não deixo de responder uma mensagem. Aliás, hoje a principal fonte de minha de conexão e com o mercado, com o médico, com o empreendedor, com empresas. Então, sou bastante presente, ativo. O meu Instagram eu resolvi por hora ainda deixar como pessoal, então ele é um Instagram fechado. É, Sou às vezes provocado internamente aqui a abrir e utilizar essa forma de comunicação, mas ainda não é. Ainda não é. Quem sabe lá em 2030 vai ser, ou da próxima rede social que for criada. Mas por enquanto estou no LinkedIn, e sou super acessível. Sempre aberto para, cara, conversar, marcar um papo e entender o que são desafios e oportunidades aí do mercado de saúde. Meu xará, agradecimentos mil, tá? Eu te falei, o pessoal já sabe, eu acho que é um negócio que não dá muito para negar, né? Eu sou apaixonado por fazer isso daqui e tem episódios e episódios, e alguns episódios eu falo que você fez meu dia valer a pena, tá? Então, obrigado, energia ótima, clareza nas palavras, conexão nas ideias, muito, muito, muito bom, cara. E pessoal aí que tá aí até o final com a gente. Se vocês gostaram, curtiram esse papo e querem mais conteúdos como esse, já sabem, mais uma vez, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse episódio aí para gerar mais crescimento e engajamento. E suas palavras finais aí para a gente escutar. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Ricardo, eu que agradeço. Cara, eu acho que esses meios de comunicação, eu sou um fã, tá? E mais uma vez, quero deixar a porta aberta aqui para médicos, outros profissionais de saúde que escutam, enfim, qualquer um que de alguma forma enxerga, quer bater um papo, quer trocar uma ideia, quer fazer uma pergunta, cara, me chama, me chama. Se eu puder, cara, agregar em um pedacinho da tua vida com qualquer coisa que eu falei aqui, com qualquer coisa que de alguma forma você acha que faz sentido, não deixa de fazer. Não tenha receio, não tenha medo. Você vai ver que eu vou responder e a gente vai bater um papo. É isso, Ó, pessoal. eu tinha ainda 1 milhão de perguntas para fazer, e isso é a melhor coisa do mundo. Eu fico super feliz quando acaba o episódio, querendo conversar mais e mais e mais. Então, obrigado aí, de verdade, aí, pelo teu tempo, pela oportunidade. Pessoal, fica com Deus. Até terça-feira.